Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso acelerador de resultados Equipes que Resolvem, feito especialmente para você, dono de empresa que tem a partir de 5 funcionários. Estamos juntos aqui novamente, mais uma terça-feira, e hoje eu trouxe um assunto muito especial. Eu quero ter uma conversa hoje que vai poder modificar modificar completamente a forma como você enxerga a dinâmica na sua empresa. Porque existe uma coisa que poucos donos de empresa percebem. Muitos dos problemas que parecem vir da falta de atenção das pessoas, da falta de comprometimento da sua equipe, da falta de responsabilidade, na verdade, começa em outro ponto. Tem uma origem totalmente diferente do que você pensa. Tem origem na comunicação, na forma como você se comunica, porque no meio da correria do dia a dia, no meio das urgências, das demandas todas que você tem, é muito natural que você comece a comunicar de uma forma que vai gerando aos poucos assim, um desalinhamento dentro da empresa. E desalinhamento leva a retrabalho, erros repetidos, confusão sobre o que é prioridade no dia a dia. E muitas vezes isso acontece justamente com donos de empresas que se comunicam o tempo todo, que falam com todos os colaboradores, que mandam mensagens o tempo todo, né? Ainda mais hoje com o WhatsApp, que é tão fácil fazer isso, ou então aqueles que fazem muitas reuniões, e mesmo assim a equipe está ali no dia a dia parecendo que não entende o que deve ser feito. Só que quando a equipe percebe que as orientações que você passa chegam pela metade, que as prioridades mudam o tempo todo sem nenhum aviso, que as expectativas não estão claras ou que elas têm que adivinhar o que você quer, a sua equipe para de confiar no processo e começa a trabalhar totalmente na defensiva, começa a trabalhar de forma reativa, sem saber claramente o que ela deve fazer. Então, sem ter as coisas alinhadas, sem previsibilidade de como o resultado necessário vai ser atingido, enquanto isso, você vai ficando cada vez mais sobrecarregado, repetindo orientações, corrigindo sempre os mesmos erros. E empresa saudável não cresce com comunicação de forma improvisada. Ela só cresce quando a comunicação é clara, assertiva, quando existe um alinhamento que leva ao entendimento de todos, quando as pessoas sabem exatamente o que é esperado delas. E é exatamente sobre isso que a gente vai aprofundar aqui hoje. Meu nome é Denise Gás, eu atuo na área de gestão empresarial focada em liderança, formação e gestão de equipes há mais de 20 anos. E ao longo da minha trajetória, eu passei por empresas como Kraft Foods, Heineken, FMC Technologies, onde eu ocupei importantes posições de liderança e cargos executivos. Durante minha carreira, eu treinei líderes em mais de 10 países e hoje, como dona de empresa também, eu dedico o meu trabalho no dia a dia a ajudar outros donos de empresas a construírem as suas próprias equipes, autônomas, comprometidas, participativas e que trabalhem de forma a melhorar significativamente os resultados da empresa todos os dias. Eu ajudo os donos de empresas a ter equipes que no dia a dia trabalham de forma a levar a empresa a crescer sem que o dono precise carregar tudo sozinho nas costas o tempo todo. E tudo que eu vou compartilhar aqui hoje não vem apenas de teoria, não é coisa de livros, vem da prática, do que eu mesma vivi dentro das empresas onde trabalhei, do que aquilo que eu acompanhei no dia a dia funcionando bem e daquilo que eu mesma coloquei em prática dentro da minha própria empresa. O conteúdo de hoje vem de erros que eu mesma precisei enxergar e corrigir ao longo da minha trajetória como líder. Vem também uma coisa muito especial, gente, vem da vivência que eu tive com o negócio do meu pai, hoje já falecido, mas que durante um período longo da vida dele passou por muitas dificuldades na sua empresa. Aquela história assim de ter que vender o almoço para comprar janta, sabe? Então, eu conheço bem as dificuldades enfrentadas pelos donos de empresas. E
muita gente acha, e eu também já pensei, que que comunicavam bem, né? E era uma coisa que eu via que o meu pai também não fazia bem e eu aprendi com os erros dele. Então, muita gente acha que comunicar bem é somente explicar mais, entrar em mais detalhes, mandar mais mensagens ao longo do dia, detalhar mais cada tarefa. Até que eles entendem que comunicar não é apenas transmitir informação, mas sim vai muito mais além. É construir um ambiente onde as pessoas entendem o que deve ser feito, onde elas se alinham em torno de um propósito e sabem muito bem o que devem fazer. E isso acontece a partir de uma comunicação feita de forma correta e assertiva. Como você já sabe, os nossos encontros acontecem todas as terças-feiras às 20 horas e eles são pensados com muito cuidado, especialmente para você, dono de empresa que já tem uma equipe, mas que ainda vive sobrecarregado, preso na operação, se sentindo solitário dentro da sua própria empresa, porque se sente carregando tudo sozinho nas costas. E eu vou falar hoje sobre um tema muito importante para você, para todos os empresários. É como melhorar a comunicação dentro da sua empresa. Porque muitos donos acreditam que erros acontecem por falta de cuidado, porque a sua equipe não presta atenção, pensam que o retrabalho que acontece no dia a dia dentro da empresa é por culpa da equipe somente. Muitos pensam também que os conflitos surgem porque as pessoas resolvem não se entender, mas na esmagadora maioria das vezes o problema não começa na equipe. Presta atenção, os problemas de comunicação e alinhamento não começam na equipe. Eles começam na forma como você transmite as informações, como você comunica suas expectativas, as expectativas dos seus clientes, começa na forma que você define prioridades. E hoje, aqui nessa aula, eu vou te mostrar quais falhas de comunicação mais travam as equipes no dia a dia. Vou falar também por que as pessoas erram mesmo quando querem fazer certo. Né? Porque ninguém acorda de manhã resolvendo, hoje eu vou errar. Não é assim que acontece, né? Mas existem mecanismos, existem situações que levam ao erro. E vou falar também como pequenos ajustes na forma de você se comunicar vão mudar completamente o resultado da sua equipe. E você vai entender por que apenas explicar mais, mandar mais mensagens, não vai melhorar o alinhamento. Na verdade, muitas vezes piora até, porque com o número de mensagens, com o número de solicitações, as pessoas se perdem, né, na confusão do excesso de demandas. Então, se você tem uma empresa com 5 funcionários ou mais e sente que você precisa repetir as mesmas coisas várias vezes, sente que a equipe entende coisas diferentes da mesma orientação que você dá para pessoas, né, diferentes, ou então você sente que os erros parece que não tem fim, né, ou então que tudo depende de você estar presente para funcionar, essa aula de hoje vai te ensinar como mudar a forma como você se comunica com a sua equipe. E eu vou começar trazendo uma reflexão que provavelmente seja nova até para você, né? Durante muito tempo da minha trajetória, eu acreditava que os problemas de execução da equipe eram, na verdade, falta de comprometimento das pessoas, né? Assim, as pessoas não são comprometidas, por isso erram. Então, na minha cabeça, quem realmente queria fazer bem feito, prestava atenção, anotava as orientações, entregava sem precisar de acompanhamento. Então, eu fazia exatamente o que muitos donos fazem, que é explicar mais, mandar mais mensagens, dar mais detalhes de cada tarefa, e me envolvia em praticamente tudo. Porque eu pensava assim, se eu explicar em mais detalhes, se eu for mais clara, as coisas vão funcionar. Só que aconteceu algo que eu demorei para perceber. Quanto mais eu detalhava, menos a equipe pensava por conta própria, porque eu já entregava tudo mastigadinho,
né, nos mínimos detalhes, que não eram necessariamente a melhor forma daquele grupo ali realizar a sua tarefa. E aí as pessoas começavam a esperar as instruções sobre cada detalhe das atividades, tinham medo de tomar qualquer decisão sozinhas, evitavam agir sem a minha aprovação prévia e trabalhavam apenas dentro daquele exato mínimo que era para ser feito. Quer dizer, né, gente, a forma incorreta com que eu me comunicava estava trazendo vários problemas para a empresa e um desgaste enorme para mim mesma. Eu estava o tempo todo explicando, repetindo, corrigindo, reorientando, cobrando resultados. E enquanto isso, a equipe parecia cada vez mais reativa. Até que um dia eu entendi uma coisa muito importante. Sem perceber, sem querer, eu estava comunicando de um jeito que tirava a autonomia das pessoas, né? Então, eu retirava, assim, aquela instância deles pensarem, né? Porque toda vez que eu repassava cada detalhe sem dar espaço para perguntas, mudava a orientação no meio do caminho, assumia que todo mundo tinha entendido, sem confirmar se eles tinham entendido de verdade, sem perguntar o que eles tinham entendido, a mensagem que eu estava passando era que eles deveriam fazer exatamente o que eu falei, que eles não precisavam pensar em nada. E quando isso se repete durante muito tempo, aquela equipe acaba ficando totalmente dependente de uma orientação constante. E isso acontece principalmente com aquelas pessoas que já são naturalmente mais acomodadas ou que não querem crescer, não querem fazer coisas diferentes. E lentamente as pessoas vão deixando de se sentir responsáveis pelo resultado das suas próprias entregas. E na minha atuação dentro das empresas que me contratavam para ajudá-las, eu comecei a perceber que existia uma coisa muito comum assim dentro delas. Quando o dono está sobrecarregado ou pressionado, ele começa a se comunicar de forma automática, repetitiva, sem pensar, sem planejar. E foi exatamente o que aconteceu comigo e eu demorei para perceber isso. Parecia fazer sentido até no começo, porque eu pensava assim, se eu explicar direitinho, todo mundo vai entender. Com a equipe que eu tenho, que parece não estar alinhada, eu preciso ser ainda mais específica, né? Só que existe aquele efeito invisível, né? Quanto mais a gente passa orientações sem verificar o que a equipe entendeu, ou então se muda a prioridade sem comunicar o motivo, as pessoas não entendem o caminho que está sendo direcionado, ou se você fala, quando eu falava uma vez, esperava só já que todo mundo saísse fazendo corretamente, né? Ou então assumir o que parece óbvio para mim, também era óbvio para todo mundo, mas a equipe começava a trabalhar desalinhada, mais erros e retrabalhos apareciam, né? Porque quando a gente age assim, né, o dono da empresa direciona as atividades, a sua comunicação dessa forma, a equipe começa a entender que não deve perguntar, que não é seguro, né, porque não quer parecer desatento. A equipe começa a pensar assim, que é melhor tentar fazer do que confirmar e gerar algum desgaste. Cada um interpreta do seu jeito, e no final errar vira uma coisa muito normal, vira a regra praticamente, né? E aí nasce uma equipe desalinhada, muito ineficiente, e isso não acontece por falta de capacidade, não significa que as pessoas não são boas, mas acontece porque aquela equipe ela foi treinada sem perceber a operar de forma desalinhada, né? O tempo todo, de forma incorreta o tempo todo. E existe um erro muito comum entre os donos de empresas. Acreditar que equipe que está desalinhada é sinônimo de equipe ruim. Mas não necessariamente é. Muitas vezes é uma equipe que tem que trabalhar mais ou menos no escuro, porque o seu líder não se comunica bem, tá? E eu comecei a observar algo muito importante. A maioria dos donos tenta melhorar os resultados fazendo exatamente aquilo que mais aumenta a confusão dentro da equipe. Por exemplo,
que eles fazem, né? O que os donos de empresa fazem? Mandam orientações por áudio enquanto estão dirigindo, né? Pensa, eu tenho que aproveitar meu tempo, estou aqui parado no sinal, vai e manda uma mensagem truncada. Ou então, passam demandas por vários canais ao mesmo tempo, manda mensagem, liga, manda alguém entregar um bilhete, uma anotação. Então, é muita informação por canais diferentes ao mesmo tempo. Sem contar, né, que mudam as prioridades, sem avisar a equipe. Então, a equipe está fazendo um determinado trabalho, indo numa direção, quando, na verdade, a prioridade é outra. E explicam uma vez e esperam que todo mundo faça exatamente as mesmas coisas, né? Então, sem contar que muitas vezes dão feedback no meio de uma outra conversa, tem um determinado assunto sendo tratado, aí aproveita aquele momento e dá um feedback, a pessoa não está nem concentrada naquilo que vai falar, né? E ninguém consegue executar bem quando aquilo que é solicitado não é suficientemente claro para poder agir com qualidade. E existe uma diferença enorme entre comunicar e comunicar de forma clara e assertiva. São duas coisas completamente diferentes. Quem apenas comunica, passa informação, passa um dado. Quem comunica com clareza e assertividade, aí sim garante entendimento, alinha as expectativas, define claramente as prioridades, confirma que todos estão na mesma direção e cria previsibilidade para execução. Já vai saber qual é a entrega que vai ser feita. Mas isso só acontece quando o líder decide se comunicar de forma intencional. E é exatamente sobre isso que eu vou aprofundar a partir de agora. Porque ninguém atinge resultados de forma sustentável, onde as orientações chegam incompletas, as prioridades mudam o tempo todo, ninguém sabe o que é urgente, né? E o dono começa a reclamar o tempo todo, ninguém faz nada certo, né? Muitas vezes, como que vai fazer certo, né? Se nunca foi comunicado de suficientemente claro. As pessoas não conseguem adivinhar, o óbvio precisa ser dito, precisa ser, sim, compartilhado de maneira intencional com a sua equipe, né? Pensa aí, assim, comigo, com toda a sinceridade. Hoje aí, na sua empresa, as pessoas costumam fazer as coisas de maneiras diferentes do que você pediu que elas fizessem? Seguem caminhos diferentes? Ou você sente que você precisa repetir as mesmas orientações várias vezes? Ou então, quando alguma coisa dá errado, quase sempre foi um problema de comunicação. Quando você para olhar se alguma coisa deu errado, você já pensa, puxa, foi problema de comunicação. Ou então, a equipe parece trabalhar cada um puxando para um lado diferente. Acontece isso. Você percebe que as pessoas têm dúvidas, mas elas não perguntam porque têm medo de perguntar? Se você respondeu aí mentalmente sim para alguma dessas situações, entenda algo muito importante. Isso não acontece do dia para a noite. E isso é, na verdade, resultado da forma de comunicar que foi sendo estabelecida por você dentro da sua empresa ao longo do tempo. Porque equipes aprendem como devem agir observando o ambiente que você mesmo criou com a sua forma de comunicar. E no meu método, Equipes que Resolvem, que foi criado justamente para ajudar donos de empresas que estão cansados de ficar apagando incêndios o tempo todo, de viver repetindo as mesmas orientações, corrigindo os mesmos erros, o foco não é apenas ensinar a cobrar ou delegar melhor. O objetivo do meu método Equipes que Resolvem é ajudar donos a construir um padrão de comunicação onde as pessoas realmente entendem o que precisa ser feito, onde as pessoas sabem qual é a prioridade, onde as pessoas se sentem seguras para perguntar. Existe segurança psicológica para perguntar sem medo. E também executam alinhadas e com previsibilidade, né? O meu método também trabalha para desenvolver equipes que trabalhem sabendo exatamente o que é esperado delas e
como elas devem executar aquilo que é esperado delas. Porque alinhamento de equipe não é feito a partir de cobrança, mas sim de comunicação assertiva. Então, para que equipes tenham melhores resultados, é necessário que exista comunicação clara e que a equipe saiba o que é prioridade e, logicamente, entenda o que se espera exatamente dela. Também é fundamental que as pessoas tenham espaço para perguntar e que você confirme se elas entenderam corretamente o que você quis passar antes de sair fazendo, né? Antes de sair batendo cabeça. Quando isso começa a existir, aí sim a empresa vai mudar de patamar, né? As pessoas vão parar de tentar adivinhar o que o dono quer, as pessoas começam a trabalhar com mais segurança, com mais confiança e passam então a entregar com muito mais consistência. Isso vai reduzir o desperdício na sua empresa, o dinheiro vai parar de ficar descendo pelo ralo, né? Vai reduzir o nível de desgaste emocional que você tem, e eles também, né? Vai reduzir a necessidade de acompanhar tudo de perto e, principalmente, vai reduzir totalmente a sua sobrecarga operacional. Você vai conseguir sair do olho do furacão. O conteúdo do nosso encontro de hoje é sobre entender quais falhas de comunicação acabam gerando desalinhamento e ineficiência no dia a dia, né? O conteúdo de hoje é sobre enxergar padrões de comunicação, hábitos de liderança, formas de passar orientações e atitudes que são aparentemente pequenas, mas que fazem toda a diferença no dia a dia, né? Por exemplo, que fazem as pessoas trabalhar em direções iguais, né? Alinhadas, dentro de um mesmo propósito, né? E que fazem com que erros evitáveis deixem de acontecer e que as pessoas deixem de entregar abaixo do que elas poderiam entregar, né? Quero também deixar bem claro, gente, sobre o que nós não vamos falar aqui. Aqui a gente não está falando sobre fazer um treinamento de comunicação para a equipe, né? Nem sobre ensinar a você técnicas de oratória que não são úteis no dia a dia. Também não vamos falar sobre como transformar sua empresa em um ambiente cheio de reuniões. Não é nada disso, tá? Também não estamos falando sobre comunicar por comunicar. Quando o líder ele se preocupa em tentar parecer uma pessoa comunicativa, sem fazer as mudanças que realmente são necessárias na sua forma de transmitir as expectativas, de alinhar as prioridades e garantir que o entendimento tenha realmente acontecido, gente, esse é o caminho totalmente errado, tá? Comunicação eficaz não é somente comunicar mais, ela vem do alinhamento que você, líder, constrói ou não, né? E aí você tem uma equipe desalinhada todos os dias. Então, se você está procurando apenas técnicas rasas sobre como dar informações, passar tarefas, como dar um feedback rápido, esse conteúdo de hoje aqui não é para você. Mas se você quer construir uma equipe mais alinhada, eficiente, que siga padrões de qualidade, de segurança e que entregue exatamente o que foi solicitado, então aí sim você está no lugar certo hoje, tá? E agora, por que esse assunto de comunicação ele é tão importante, né? Meio que chover no molhado, porque se fala muito que comunicar é importante, que tem que comunicar certo, mas na realidade mesmo, por que é tão importante? Quando o dono da empresa aprende a comunicar de forma clara, intencional, ele começa a transformar completamente a sua operação. Os resultados são claros, são visíveis e são imediatos. Por quê? Os erros começam a diminuir drasticamente, o nível de retrabalho quase desaparece, a equipe ganha confiança e autonomia e a dependência do dono começa a diminuir. E o mais importante, o dono para de repetir as mesmas coisas o tempo todo, né? Vou contar um caso para vocês. A dona de uma empresa que se inscreveu no meu programa para utilizar o meu método Equipes que Resolvem, me disse na nossa primeira reunião assim:
Denise, eu falo e ninguém escuta o que eu estou falando, né? Eu mando mensagens, eu faço uma reunião para explicar, e mesmo assim as pessoas fazem tudo diferente. Parece que eu estou falando para as paredes. Mas assim que a gente começou a aplicar o meu método na empresa dela e eu comecei a entender o ambiente dela, ficou muito claro que as orientações chegavam misturadas em muitos canais. Ela mandava recados de diferente forma, ela mudava as prioridades sem avisar o porquê, né? Sem avisar que, né, que alguma coisa estava mudando. E a equipe nem sabia mais o que ela deveria fazer primeiro, não sabia mais o que era importante, o que era urgente, que poderia ser feito depois. E isso gera muito ruído e confusão, percebe? Muitas vezes o problema não é que a equipe não tenha atenção, não é que ela não esteja comprometida. O que acontece é que existe muito ruído, excesso de ruído na comunicação. E quando a comunicação muda, quando ela ocorre do jeito certo, aí a operação muda completamente. As pessoas começam a entregar com mais consistência, cometer menos erros, ter mais clareza sobre aquilo que é esperado delas, trabalham com mais autonomia. E a empresa começa finalmente a sair do modo sobrevivência. E aí eu fico pensando assim, talvez você esteja pensando, mas Denise, eu me comunico o tempo inteiro com a minha equipe e mesmo assim não tenho resultado, nada funciona. E eu, de verdade, eu entendo completamente o que você está sentindo, porque muitos donos de empresas chegam nesse ponto depois de anos explicando sempre as mesmas coisas para as mesmas pessoas, corrigindo os mesmos erros, mandando mensagem a toda hora, sem tempo para né, tirar uma folga, sentindo que precisam estar presentes em tudo para que as coisas funcionem. Então, naturalmente, começam a acreditar que quanto mais elas repetirem, mais a equipe vai produzir. Só que existe uma diferença muito importante. Repetir não é a mesma coisa que comunicar com clareza. São coisas completamente diferentes. Por quê? Excesso de mensagens, até assim, repetir, gerar excesso de mensagens, até pode levar a algum movimento, mas dificilmente vai gerar um alinhamento real, verdadeiro no dia a dia. E esse é um ponto que muitos donos não percebem. O desalinhamento da equipe, ele não diminui apenas com mais informações que muitas vezes nem são passadas de forma assertiva. Ele vai diminuir quando as pessoas sentem que têm uma clareza verdadeira sobre o que elas precisam fazer, quando elas sabem qual é a prioridade, quando elas podem perguntar sem medo de parecer incompetentes, né? E isso muda o jogo. Outro pensamento muito comum é: minha equipe não presta atenção. Mas eu quero te fazer uma pergunta sincera. Será que as pessoas realmente não prestam atenção ou aprenderam que as prioridades logo vão mudar de qualquer jeito, né? Por que eu devo me dedicar tanto se eu sei que daqui a pouco vai mudar tudo? Porque quando no dia a dia as prioridades mudam sem explicação, as orientações chegam confusas o tempo todo, o que foi combinado hoje vai mudar amanhã, né? Você dá orientações diferentes a cada momento. A equipe começa a entender, né? Assim, silenciosamente, é melhor eu esperar para ver o que eu vou fazer, né? E aí o desalinhamento aumenta, porque as pessoas vão perdendo a confiança no processo e começam apenas a reagir ao que parece, ao que vai surgindo, ao invés de realmente executar com correção, com clareza. Não existe previsibilidade, não tem senso de direção. E o mais perigoso é que isso acontece de forma invisível, né? Isso vai minando os resultados no dia a dia, né? Por exemplo, você mesmo, você já pensou assim: a minha equipe não é boa, não é eficiente, não entrega bem? Você talvez já tenha pensado isso, é provável que já tenha pensado isso. Mas o que acontece muitas vezes é que o seu próprio modo de comunicar é que fez com que isso viesse a acontecer. Porque ninguém consegue trabalhar bem num lugar onde as coisas não são claras, onde tudo muda o tempo todo, onde perguntar gera desgaste, gera conflito.
E sem perceber, a empresa começa a criar uma cultura onde as pessoas elas trabalham por tentativa e erro, elas fazem somente aquilo que parece ser mais urgente e elas trabalham para não errar muito mais do que para gerar resultado. E isso cobra um preço muito alto, porque enquanto a equipe vai perdendo eficiência, você, né, o dono, aumenta ainda mais a sobrecarga sobre si mesmo, até que vem o momento da exaustão. Empresa nenhuma se sustenta de forma saudável quando toda orientação, toda decisão, correção ficam concentradas só no dono, né? Ou então que elas precisam ser repetidas o tempo todo. É preciso lembrar que existe algo até bastante comum nas empresas, né? O dono percebe que a equipe está desalinhada e aí ele tem que fazer alguma coisa. E ele responde aumentando as suas tentativas de se comunicar melhor. E aí começa aquele ciclo. Mais mensagens, mais reuniões, mais cobranças, mais orientações improvisadas. E isso nunca vai gerar um alinhamento competente, né? Isso tudo precisa ser feito de outra forma. Não é, por exemplo, assumindo que todo mundo entendeu que as coisas vão mudar. Isso só gera desalinhamento e falta de clareza sobre o que exatamente precisa ser feito, o que cada pessoa ali naquela equipe é responsável por entregar. E quando as pessoas não sabem o que é esperado claramente delas, ou até onde vai a sua responsabilidade, ou então quando não é confirmado se elas entenderam certo, elas vão se limitar a fazer o básico, aquele feijãozinho com arroz no dia a dia, né? E o resultado normalmente é o quê? A equipe desalinhada, os erros se repetindo, retrabalhos o tempo todo e você carregando tudo nas costas. Porque ninguém tem ótimo desempenho constantemente em um ambiente onde a comunicação não é clara. E se você se viu em algum desses pontos todos, desses problemas todos que eu falei até agora, pode ficar tranquilo que você não está sozinho, tá? Eu criei o método Equipes que Resolvem justamente para ajudar donos de empresas com esses desafios no dia a dia. O meu método ajuda os donos de empresas a melhorar a sua forma de comunicar, de forma que seja gerado mais alinhamento na equipe, porque no final o objetivo é ter uma equipe alinhada, eficiente, que não dependa de você para traduzir o que foi comunicado o tempo todo, né? E as equipes, elas normalmente ficam desalinhadas quando começam a perceber tudo isso, né? Que as orientações estão incompletas, que os erros viram cobrança sem gerar aprendizado, ou seja, não é permitido aprender com aquele erro, o erro ele é punido simplesmente, ou ninguém mais sabe o que é importante no momento. Aquele problema verdadeiro quase sempre está nesses pontos, né? Quase sempre está naquela falta de clareza na forma como as expectativas são colocadas, quando a mistura, né, de canais de comunicação, orientações vagas, incompletas, ou quando não existe um espaço seguro para as pessoas tirarem dúvidas. Então, lembra sempre que as pessoas se conectam muito mais com os objetivos e desafios da empresa quando a comunicação for clara e assertiva. Quando a equipe sente que nunca sabe exatamente o que é esperado, quando a equipe nem pode perguntar, não tem espaço para isso, ou não consegue fazer certo de primeira, ela começa a trabalhar apenas para evitar erros e não para gerar resultados melhores. E aí, o que precisa mudar então? Em primeiro lugar, para de assumir que todo mundo entendeu o que você fala, que todo mundo entende, que você se comunica bem. Começa a analisar a forma como você se comunica. Para garantir que você se comunique de forma eficaz, você precisa confirmar que as pessoas entenderam antes que elas comecem a fazer as coisas, antes que elas partam para a execução. Então, confirme o entendimento. Em segundo lugar, pare de simplesmente passar uma tarefa, de mandar fazer algo.
Comece a explicar, a comunicar o contexto envolvido. Comece explicando o porquê. A equipe deve fazer o que você está pedindo. Né? Tem até um livro que se chama Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que eu indico que você leia. É importante, as pessoas precisam saber o porquê elas estão fazendo alguma coisa. É isso que vai gerar engajamento e aquela união para fazerem juntos uma atividade que você está solicitando. Eu vou te dar um exemplo assim do uso do porquê. Em vez de você dizer assim, vai lá e faz esse relatório para mim, você tem que dizer assim, eu preciso desse relatório até amanhã porque o meu cliente pediu que eu apresentasse isso amanhã para ele. Então, o foco desse relatório é tal coisa e tal coisa. Então, o seu funcionário entendeu o porquê que ele tem que fazer aquilo até amanhã e por que aquilo virou prioridade. Né? Afinal de contas, o cliente pediu para amanhã. É assim que se faz, para que a sua comunicação seja de fato entendida. Explique o porquê. Tá? Outra coisa muito importante. Reconheça o que for bem feito. Não fale apenas sobre erros. Elogie o que tiver sido bem feito e, principalmente, faça isso em público. Elogios a gente faz em público, tá? No meio das pessoas da equipe. Corrigir alguém, dar um feedback que não seja, que provavelmente não vai ser muito bem aceito, isso você faz no privado, dentro de uma sala. Mas elogiar é em público. Reconheça o trabalho bem feito na frente dos colegas. Isso é muito importante. Muitos empresários só falam quando alguma coisa dá errado, né? Só falam sobre erros. E aí a equipe começa a associar liderança apenas com corrigir erros. Então eu vou entender assim, não, o papel do meu chefe é corrigir erros. E não é isso apenas, né? Aliás, isso é um pedacinho muito pequeno do papel de um líder. Também é fundamental, gente, estabelecer um processo para definir prioridades. Porque as equipes elas ficam desalinhadas rapidamente quando tudo parece urgente o tempo todo, ao mesmo tempo. Então, é muito importante ter assim, uma clareza do que é importante, do que é urgente, da ordem que as coisas precisam ser feitas. Isso é alinhamento. Outro ponto, assim, você precisa criar um plano de comunicação com canais claros, porque sem um plano de comunicação as informações se perdem, as prioridades se misturam, nem sempre o que é muito importante ser comunicado realmente vai ser falado, e aí a empresa perde velocidade, perde eficiências, perde oportunidades de engajar mais a equipe. Tá? Então, é importante não perder a oportunidade na hora em que é ideal que se fale. E aí você precisa de um plano para poder saber o que você vai fazer em qual momento. Tá? Então, resumidamente, eu quero que você se lembre do seguinte, e anota aí para você não esquecer, tá? Desalinhamento numa equipe é fruto da atuação do líder dessa equipe. Uma equipe desalinhada acontece por culpa sua, tá? Quando o dono cria um ambiente em que as pessoas começam a ter que adivinhar as coisas, porque as coisas não estão claras na hora de executar, é aí que o retrabalho aparece e a energia do time vai embora, né? O engajamento, a motivação, ela vai, né, diminuindo. Na maior parte das vezes, o desalinhamento não nasce da falta de comprometimento, ela nasce da falta de comunicação clara, assertiva, e isso vai corroendo a confiança da equipe. Né? Nesses erros todos aí que eu mencionei ao longo aqui dessa conversa de hoje. Então, quando isso acontece, a equipe até vem trabalhar todos os dias, mas não existe uma direção clara, única a ser seguida. E realmente, equipe desalinhada nunca é um problema causado pela própria equipe, mas sim pelo dono, que não comunica o que deve ser comunicado com clareza no dia a dia. E quando falta alinhamento, definição clara de expectativas, de prioridades, quando falta comunicação clara e assertiva, a equipe entra num modo reativo
tentativa e erro, improvisação. E o erro clássico é achar que a comunicação melhora por si só, fazendo mais reuniões. Gente, isso é um erro clássico. Tá? Vamos nos reunir aqui agora para ver isso, sem um mínimo de uma estratégia para aquela reunião. Tá? A comunicação clara e assertiva, ela vem de 5 coisas fundamentais. Vem da clareza, da consistência, da priorização, da verificação de entendimento e de um espaço seguro para perguntar. Tá? Anota isso. Quando isso falta, quando falta clareza, falta consistência, priorização, verificação se as pessoas entenderam e um espaço seguro para fazer perguntas, até a equipe boa sofre com desalinhamento. Na prática, ela fica só buscando se orientar no caos. Então, eu vou pedir para a minha equipe agora projetar aqui para vocês um slide que resume tudo, o caminho a ser seguido. Aproveite e já tira um print aí da tela. Aproveita, tira um print dessa tela. São os 6 passos de como construir uma comunicação empresarial eficaz, aquilo que você deve fazer para ter uma comunicação eficaz na empresa. Tá bom? Tirou o print? 1, 2, 3, foi! É isso aí. Espero que você tenha tirado o print, né? Então, no meu método Equipes que Resolvem, nós trabalhamos exatamente esses pontos para construir equipes mais alinhadas, eficientes, autônomas. O objetivo é ajudar o dono a sair do centro de tudo, permitir que ele possa focar no crescimento do seu negócio, em novas estratégias, na construção da cultura que você quer ter na sua empresa, aquela cultura ideal que você busca ter. Também você pode focar em inovação, novos produtos, novos serviços, em melhorar o que você oferece e também no desenvolvimento da sua empresa. Mas isso só acontece quando a liderança entende uma coisa. Equipes ficam desalinhadas pela forma como a comunicação é feita diariamente na empresa ou como ela não é feita. Então, quero deixar uma pergunta final para você refletir. Quais hábitos de comunicação que você tem aí na sua empresa no dia a dia que não estão sendo eficazes, não estão gerando alinhamento na sua equipe? Porque se existe um aprendizado que você deve levar dessa aula de hoje a equipe trabalha de acordo com o seu entendimento sobre o que deve ser realizado. Então, comunique de forma clara, assertiva, usando o que eu te mostrei no encontro hoje. E quando você muda a forma de definir tudo isso, as pessoas começam a ter menos erros, executar com mais consistência e ter um ótimo desempenho. E você vai deixar de carregar a empresa sozinho. A empresa vai ter outro nível de performance na sua empresa e, principalmente, você vai sair do olho do furacão, tá? No nosso próximo encontro, que vai ser na próxima terça-feira, dia 9 de junho, às 20 horas, a gente vai continuar falando sobre temas que impactam diretamente os resultados, o clima, o crescimento da empresa. A próxima aula vai ser sobre como criar uma cultura de responsabilidade sem pressão constante, tá? Muitos donos acreditam que para fazer a equipe assumir responsabilidade é necessário cobrar mais, pressionar mais, ameaçar com consequências, mas na prática, pressão constante não gera responsabilidades, só gera medo ou desmotivação. E o mais importante, mais preocupante, é que quase nunca aparece de forma clara, né? A falta de senso de responsabilidade começa quando pessoas que fazem o básico, fazem apenas o básico para não serem cobradas, quando a equipe evita assumir para não errar, quando ninguém aponta um problema antes que ele exploda, e quando o dono precisa acompanhar tudo de perto porque sente que sem ele as coisas não acontecem. Aos poucos, sem senso de responsabilidade, a empresa começa a ter uma equipe que executa por obrigação, um ambiente onde ninguém se sente dono de nada e o empresário cada vez mais sozinho, carregando tudo nas costas, né? Então, você vai entender por que não é por falta de vontade e de interesse que muitas equipes não assumem responsabilidades, mas sim
é porque o ambiente da empresa nunca foi construído para que as pessoas assumam responsabilidades. Eu vou falar sobre como evitar erros muito comuns que donos cometem na hora de buscar construir o senso de responsabilidade na equipe. Porque esses erros que eu vou falar na próxima aula e que você não pode perder, eles impedem que na empresa se instale uma cultura forte de senso de responsabilidade realmente eficaz. E quando a cultura de responsabilidade não existe, a equipe trabalha no modo defensivo, as iniciativas desaparecem e o dono vira o único responsável por tudo, né? Você vai entender, né, por que nessas empresas crescer de forma saudável não acontece, né? Porque estão faltando pessoas talentosas ou pessoas engajadas, mas sim acontece quando pessoas conseguem criar um ambiente de segurança, onde você, empresário, consegue criar um ambiente onde as pessoas se sintam parte do resultado, tá? Então, isso gera uma equipe ativa, um clima de comprometimento, menos desgaste emocional. E quando isso acontece, você realmente percebe uma diferença significativa na sua empresa. Então, antes de finalizar, se você ainda não me segue lá no Instagram, a minha equipe vai projetar aqui na tela agora o meu perfil, @adenisegás. Vai lá, me siga, aproveita e clica no link da bio lá no Instagram para se inscrever e receber o link todas as semanas desta aula que acontece todas as terças-feiras às 20 horas. E olha só, gente, se você se identificou, né, se na sua empresa existe um ou mais desses problemas que eu relatei hoje, manda uma mensagem, ou então se inscreva lá no link da bio para a gente realizar um diagnóstico estratégico da sua empresa para entendermos exatamente a situação individual que você se encontra. É um diagnóstico completo que vai mostrar claramente onde você precisa atacar. Ele é gratuito e eu mesmo vou sentar com você para olharmos com cuidado para a situação da sua empresa hoje. Aproveita e me manda já que você vai no Instagram, aproveita e me manda um direct lá com a palavra comunicação e eu vou te enviar o resumo completo do conteúdo desse nosso encontro de hoje. Se você ainda não me segue aqui no YouTube, aproveita e já segue o canal também. Não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou da aula de hoje e de compartilhar com o seu amigo que também é dono de empresa e também precisa saber mais sobre o conteúdo de hoje. Então vem comigo sair do olho do furacão. Te desejo uma boa noite, espero você na próxima semana.